Estamos iniciando o nosso programa Saúde hoje e vamos falar sobre hipertensão arterial sistêmica. Lembrando que as doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte como doença no mundo. E como convidado nós temos o cardiologista Dr. Fernando Giuseppe, que irá falar sobre esse tema tão importante que é a pressão alta. Nos aguarde e já voltaremos. Vocação não é uma escolha, é atender um chamado e dedicar-se àquilo profundamente. Nossos mais de 890 médicos, cooperados e colaboradores prestam assistência médica humanizada, ética e de qualidade. Cuidar, essa é a essência que nos move a cada dia e faz da Unimed referência em prevenção e promoção da saúde. Unimed Maringá. Cuidar de você. Esse é o plano. Manter a boa visão é desenvolver a alegria de viver, porque a vida é feita de pequenos detalhes. Por isso, os cuidados devem começar desde cedo. O Centro Oftalmológico Maimone está há 45 anos atendendo os mais diversos casos de doenças oculares e recuperando a sua visão. Estruturado com modernas instalações, a clínica dispõe de aparelhos da mais alta tecnologia, além de adaptação de lentes de contato, conta com oftalmologistas capacitados para a realização de cirurgias de glaucoma, catarata e pterígio. Tudo isso para melhor atendê-lo. Doutora Aline Maimone e Dr. Nelson Maimone, excelência e tradição em oftalmologia. Rua Nel Alves Martins, 3415, Maringá, Paraná. Fone 3225-3232. Tem gente que é especialista em mexer nas nossas coisas. Mas para não ter erro, tem que ser autorizado. Brasil Celular, a única assistência autorizada Apple em Maringá. Viver em Maringá ficou ainda mais gostoso. Uma das melhores confeitarias do Brasil acaba de chegar. Estamos na rua Arthur Thomas, esquina com a Basílio Saltchuk, a 1 quadra da Avenida Tiradentes. Venha tomar um café conosco e desfrutar do nosso aconchegante ambiente, saborear nossos salgados, nossos exclusivos doces, nossos deliciosos bolos e o nosso gelato feito com matéria-prima italiana. Mr. Cuca, uma das melhores confeitarias do país, agora em Maringá. A Arte Corpus é uma clínica especializada em cirurgia plástica com atendimento dermatológico e nutricional. Equipada com modernos aparelhos, a clínica conta com excelentes profissionais na direção da doutora Fabiana Turchiari e Dr. Júlio Seguesi. Arte Corpus, saúde e beleza em um único lugar. Praça dos Sertões, número 60, Zona 4, fone 3026-1515. Moda, beleza e conforto, em uma coleção única feita especialmente para você. Aqui na Terra Mãe Confecções, 2 lojas para melhor atendê-lo. Terra Mãe Confecções, qualidade, beleza e estilo ao seu alcance. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje com o tema em pauta hipertensão arterial sistêmica. Para tal, nós convidamos o Dr. Fernando Giuseppe. Fernando, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer ao meu, doutor. Agradeço o convite. Espero estar elucidando aí para os telespectadores algo sobre a hipertensão e como prevenir esse mal tão comum. Muito bem. Só queria lembrá-los, assim, resumindo bem o currículo do Fernando, lembrando que ele é graduado em Medicina pela Universidade Estadual de Maringá, cardiologista pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL, e é especialista em cardiologia e membro titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Lembrando a todos que a doença vascular é a primeira causa de morte, né, como doença, é claro, né? E a hipertensão arterial ou pressão alta é o maior vilão, né, Fernando, no caso? Exatamente, doutor. Infelizmente, a hipertensão é muito comum, principalmente nos últimos tempos, né, com a má alimentação, a diminuição da quantidade de atividade física,
ela vem se tornando cada vez mais frequente, né? O que é um problema de saúde mundial, né? Como o senhor já disse, a principal causa de morte é a doença cardiovascular e tem como uma das principais bases a hipertensão arterial. Então, qualquer doença cardiovascular, infarto, AVC, problemas renais, entupimento das artérias, são pioradas pela hipertensão. Então, por isso da importância do nosso tema de hoje, né? Eu tenho amigos, inclusive, um bem íntimo, inclusive, teve um AVC exatamente por uma crise hipertensiva, né? E ele não levava muito a sério o tratamento da pressão alta. Resultado, né? Acabou com essa expectativa de vida, né? Exatamente. É uma complicação bastante séria, uma doença muito traiçoeira, doutor. Uma vez que ela quase não dá sintomas, né? É uma doença que, eventualmente, pode dar uma dor de cabeça, pode dar uma dor na nuca, que muitos pacientes referem isso, mas geralmente para dar esse sintoma tem que ser uma hipertensão severa, geralmente acima de 200, 210 de pressão sistólica, que é a pressão, tem a alta e a baixa, né, popularmente falando. Então tem a sistólica e a diastólica, ou alta e baixa, então seria mais ou menos isso daí. Como é que você faz o diagnóstico? Você acabou de citar que geralmente os pacientes são assintomáticos, né? Exatamente. Qual é a recomendação que você faz? Para fazer o diagnóstico de hipertensão, nós precisamos de mais de uma medida da pressão, pressão acima de 14/9 de maneira geral. Tá? Por que de maneira geral? Porque tem algumas doenças que fazem com que essa pressão, a gente tem que deixar essa pressão mais baixa. Por exemplo, no paciente diabético, nós consideramos hipertenso acima de 13/85 e não 14/9 ou 140/90. Por quê? Porque nos pacientes diabéticos, esse pequeno aumento de pressão além do normal já faz um efeito devastador, tanto no coração, quanto renal, quanto cerebral. Tá? Tem uma piora importante. Mas para a população geral que não tem nenhum problema de saúde, pelo menos a princípio, a hipertensão é diagnosticada através de pelo menos 2 medições de pressão em momentos diferentes, acima de 14/9. Claro, a pessoa acabou de ter uma briga com um familiar, uma discussão, e mediu a pressão e estava 16/9. Óbvio que esse não é diagnóstico de hipertensão, isso daí é uma resposta normal do organismo que acontece assim como na atividade física, e nós precisamos entender que isso não é diagnóstico de hipertensão. Então é o paciente estar calmo, sentadinho, alguns minutos em repouso, né, sem ter fumado ou bebido café imediatamente antes, e assim, com essas 2 aferições acima de 14/9 ou 140/90. Você tem alguns testes que você realiza, né, no indivíduo durante o dia para poder chegar a uma conclusão que o indivíduo tem pressão alta, né? Exatamente. Quais são esses testes? Existem vários testes que nós conseguimos averiguar se o paciente tem pressão alta ou não, além dessas aferições eventuais que seriam em consultas de rotina, por exemplo. Um deles é o MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. Nesse exame nós colocamos um aparelhinho de pressão no paciente e ele vai ficar com o aparelhinho de pressão medindo a cada 15 ou 20 minutos, dependendo de cada caso, por 24 horas. E então vão ser várias aferições para nós termos certeza de que o paciente realmente tem pressão alta ou não. Interessante, eu já fiz esse exame, né? Cada 15 minutos o aparelho liga automaticamente. Não é muito gostoso o exame. O problema é para dormir com ele, né? Porque se bem que aumenta o espaço, acho que para 40 minutos, né? Isso, exatamente. Aumenta um pouquinho o espaço durante a noite, mas mesmo assim é um pouquinho chato de se fazer. É um dia, mas vale a pena, porque aí você tem um mapa exato da sua pressão, né, durante o dia todo. Né? Exatamente. Aí você pode tomar uma atitude com relação ao tratamento, né? Exatamente. Ajuste de medicação para aquele que já é hipertenso ou iniciar um tratamento antihipertensivo para aquele paciente que ainda não tomava medicação. Existe uma genética na jogada, Fernando?
Com certeza, doutor. Quem tem hipertensão na família tem uma tendência maior a ser hipertenso. Então, por exemplo, se seu pai, sua mãe, seus avós são hipertensos, a chance de você ser hipertenso é maior. Né? Mas existem vários outros fatores também, por exemplo, além do fator genético, por exemplo, o consumo de sal, excessivo de sal. Isso está mais do que determinado que causa hipertensão. Tanto é que tem, no Oriente Médio, tem um vilarejo onde não se consome praticamente sal e nem carne gordurosa. Que carne gordurosa e também, gordura de maneira geral e fritura também é um fator predisponente para a hipertensão. E nesses locais onde eles não consomem nem sal e nem gordura, o índice de hipertensão é praticamente zero. Enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos, onde quase 50% da população é obesa, ou seja, consome muito sal e muita gordura também, 30% a 40% da população é hipertensa. Então são números alarmantes e aqui no Brasil também estamos caminhando para esse passo, infelizmente. Fernando, a gente vai voltar no próximo bloco esse tema interessante que é a pressão alta, mas agora nós teremos a participação da psicóloga clínica Michele Maimone no bloco Saúde Mental, que irá responder a seguinte pergunta: é possível educar os filhos somente com o diálogo? Sim, é possível educar através do diálogo. Só conversando, explicando para a criança é possível educá-la. Contudo, a criança deve ser punida quando ela não obedece aos pais. Ela tem que respeitar a hierarquia, ela tem que saber que a autoridade é dos pais e se ela não cumprir com aquilo que é acordado, ela tem que ser punida. Punida não é punição física, nem humilhação, nem ser torturada e nem apanhar. Punida significa receber um castigo, privação de algo, ficar no quarto ou tirar a televisão, o joguinho, não ganhar aquele presente em tal data. Isso é uma consequência, uma punição pelo que ela fez de errado. Mas se você conversa com a criança, explica para ela e você é firme naquilo, não tem que ser não, e sim tem que ser sim. Mas é possível educar através do diálogo. Apesar da dificuldade disso, é possível com certeza. Obrigado, Michele. Muito bem, nós estaremos voltando no próximo bloco com esse tema importante, que é a hipertensão arterial. Michele Maimone. Esse nome significa tradição familiar na área da saúde, excelência na área de psicologia clínica e referência em Maringá e região há quase 20 anos. A psicóloga clínica Michele Maimone é especialista em saúde mental, psicoterapeuta de crianças e adolescentes, uma das poucas profissionais da região com especialização em psicoterapia de casais e família pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. A clínica de psicologia Michele Maimone é sinônimo de competência e ética na área da saúde mental, oferecendo amplos ambientes especialmente projetados para atender você e sua família. Rua Nel Alves Martins, 3415, fone 3224-0287. Clínica de Psicologia Michele Maimone, referência e tradição em saúde mental. O Nobel é a escola mais completa para o seu filho. A partir de 3 anos, eles já começam também o aprendizado do inglês, em uma verdadeira imersão no idioma. O Nobel tem a melhor estrutura para a educação infantil e ensino fundamental de Maringá. Aqui, as atividades pedagógicas, culturais, esportivas e artísticas são todas contextualizadas no idioma inglês. Traga o seu filho para aprender inglês e se tornar bilíngue. Traga o seu filho para estudar no Nobel. Quanto mais cedo, melhor. The sooner, the better. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial.
Em Maringá, ótica é comercial. ND, Núcleo Diagnóstico de Maringá. 24 anos de tradição no ramo de diagnóstico por imagem, atendendo seus pacientes com equipamentos modernos, dedicação, grande profissionalismo, mantendo aquele carinho familiar. Realizamos todos os tipos de exames por imagem: ressonância magnética, tomografia, medicina nuclear, cintilografia, ultrassom, mamografia, densitometria óssea e raio-x. ND, Núcleo Diagnóstico de Maringá. Em 3 endereços com estacionamento próprio. Musculação, ginástica, natação, hidroginástica, artes marciais, pilates. Quem passa por aqui vive melhor. Academia Físico e Forma, Rua Arthur Thomas, número 1010, telefone 3222-7836. Você que ainda não fez a sua habilitação, a Autoescola Mandacaru tem a solução. O endereço é muito fácil, fica em frente ao HU. Vem pra Autoescola Mandacaru. O endereço é muito fácil, fica em frente ao HU. Vem pra Autoescola Mandacaru. Para se construir uma carreira profissional de sucesso, é necessário passar por uma instituição que ofereça as bases para o seu futuro. E na Faculdade Maringá, você encontra um ambiente ideal para o seu futuro profissional. Nos cursos de jornalismo, administração, direito, ciências contábeis e publicidade e propaganda. Agende sua prova pelo site www.faculdadesmaringá.br. E atenção, para os novos alunos matriculados em 2015, ainda irão concorrer a 3 iPhones 5C. Venha para a Faculdade Maringá. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje com o tema hipertensão arterial, entrevistando o cardiologista Dr. Fernando. Muito bem, Fernando, quais são os fatores ambientais que implicam no aparecimento da pressão alta? Bom, doutor, alguns eu já até citei aqui anteriormente, que é o consumo excessivo de sal, tá? Que o brasileiro faz em torno de 2 a 3 vezes mais a quantidade de sal do que realmente a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda. Outra, consumo exagerado de gorduras, tá? Tanto fritura quanto carnes mais gordas, né? A falta de atividade física, que é muito importante também. Estresse, que é um dos principais fatores, então o nível de estresse elevado também é um dos principais fatores para desencadear a hipertensão. E diabetes também pode levar, né, e problemas renais. Então são esses, fatores ambientais seriam mais ou menos esses. Bom, você poderia definir para nós o que é hipertensão de avental branco? Perfeito, doutor. A hipertensão do avental branco é assim chamado, uma vez que o paciente vai ao consultório aferir a pressão, o paciente que não é hipertenso previamente, e quando ele vai medir a pressão está acima dos 14/9, isso dentro do consultório. Tá? Só que no dia a dia dele, ele não tem a pressão alta. Para diferenciar isso daí, nós podemos fazer esse exame que nós comentamos há pouco, que é o MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. Ele diferencia a hipertensão do jaleco branco do paciente hipertenso de verdade. Porque tem pessoas que têm pressão alta só durante a manhã ou só durante a noite e não tem hipertensão durante o dia inteiro. Né? Então, basicamente seria isso. O estresse de estar junto ao médico fazendo com que isso se eleve a pressão. Como você disse anteriormente, a pressão alta geralmente é assintomática, né? Então, o grande problema que a pressão pode causar, os riscos que a pressão alta pode causar para o indivíduo? Bom, primeiramente, realmente, a maioria das vezes a hipertensão é assintomática, só quando está muito elevada, né, acima de 200, aí, que geralmente dá sintoma. E isso é um grande problema, porque geralmente acima de 200 já corre o risco da pessoa ter um derrame, tá, que é o AVC, corre o risco dele ter um infarto,
ele vai atacando os rins também. Então a pessoa que é hipertensa e não é controlada, ou seja, não toma a medicação adequada para controlar a sua hipertensão, corre risco de perder os rins e precisar fazer hemodiálise, além de, por exemplo, também atacar as artérias das pernas, dos braços, né, o coração ficar aumentado de tamanho. Então são todos esses riscos. Ele mexe com todas as artérias e veias do nosso organismo, causando aí essas possíveis consequências, né? Hoje em dia a pressão alta é frequente em jovens também, né? Perfeito, doutor. É claro que quanto maior a idade, maior a chance da pessoa ser hipertensa, uma vez que as artérias vão se calcificando, certo? Agora, nós temos, devido à má alimentação, à falta de atividade física, os jovens e até crianças estão sendo hipertensas. Tem uma estimativa que 2% dos adolescentes do Brasil sejam hipertensos. Então, se você pensar aí num colégio, cada 3 salas vão ter 2 pacientes, 2 crianças hipertensas. E adultos jovens também muito hipertensos pela correria do dia a dia, falta de atividade física, má alimentação, e isso daí também leva à hipertensão. E adultos jovens, essa taxa está beirando aos 20%. E boa parte deles não tomam medicação, não fazem acompanhamento e nem sabem que são hipertensos, justamente pela hipertensão ser pouco sintomática, né? Eventualmente ela pode dar sintoma, a maior parte das vezes não. Então é obrigatório se fazer um exame preventivo, né? Em qualquer faixa etária, pelo jeito. Perfeito. Tanto é que hoje, a partir dos 2 anos, já é recomendado a medição da aferição da pressão arterial em todas as consultas médicas. Então, desde os 2 anos de idade. E a atividade física é fundamental, né, Fernando? Com certeza. A partir do momento que faz atividade física, além de melhorar a musculatura, né, e prevenir infarto, câncer, derrame, né, que é o AVC, acontece que as artérias ficam mais dilatadas, ficam mais moles, digamos assim, e o coração precisa fazer menos força, logo a hipertensão diminui. Quem tem hipertensão, a pressão tende a ficar menor, e quem não tem, previne. Fernando, eu quero agradecer a tua participação, foi muito interessante, importante para os nossos amigos telespectadores, né? Quer sobreviver mais? Cuide da saúde. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço o convite. Muito bem, agora respondendo às perguntas dos nossos amigos telespectadores, teremos a participação da oftalmologista Aline Maimone no bloco Veja Bem, que irá responder a seguinte pergunta. Aline, como tirar um cisco dos olhos? Quando cai alguma coisa dentro do olho, uns cílios, um cisco, um grão de areia, a melhor maneira de você tirar de dentro do olho esse corpo estranho é lavando os olhos. Então lave bem, ou com soro fisiológico, ou com água, né? O soro fisiológico ele é bom nesses momentos, não para o dia a dia a pessoa ficar usando no olho para hidratar, porque não hidrata, o sal acaba até prejudicando o olho. Mas na hora que cai um cisco no olho, pode ser lavado com água em abundância. Existem alguns hábitos que são contraindicados, como tirar com pano, com lenço, com fralda. Eu já vi até casos de pessoas que põem um cabelo dentro do olho, fecha o olho e puxa o cabelo. Isso não pode ser feito. Se com a água ou soro o corpo estranho não saiu, então o ideal é que você vá no oftalmologista e ele vai retirar com material apropriado. Obrigado, Aline. Estamos encerrando o nosso programa Saúde Hoje. Lembrando que no nosso vídeo você tem o endereço do Facebook, que poderão ser acessados em quaisquer dúvidas que vocês tiverem. Inclusive, nós temos todos os programas gravados. Basta acessá-los no setor álbum e você poderá assisti-los em casa. Muito bem, agradecemos a gentileza da tua atenção. Esperamos contar com a tua audiência para um próximo programa.